No dia 13 de novembro de 2019, foi aprovada a Emenda Constitucional número 103. A emenda trouxe diversas dúvidas, principalmente para estados, Distrito Federal e municípios, sobre a aplicação prática, já que nós tivemos aí notícias vinculadas à mídia quanto à sua aplicação, dizendo que estavam de fora esses entes federativos da reforma da Previdência. Contudo, pouco tempo depois, vimos obrigações que foram impostas para estados e municípios do Distrito Federal e trouxe diversas dúvidas, de fato. Nesse sentido, nós percebemos que até hoje há dúvidas nos regimes próprios de previdência, nós percebemos que até hoje existe fatos, leis, normativas que têm que ser aplicados ali na prática dentro do regime próprio e que não estão sendo observados. Preparamos então no ABC da Previdência uma sequência de vídeos para conversar com vocês desde aquelas obrigações, desde aquelas normas de eficácia plena, de aplicação imediata, até aquelas normativas que têm algumas interpretações, como implementar, por exemplo, regra de aposentadoria, regra de pensão, quais os limites de atuação de cada município, de cada estado. É sobre isso que nós vamos conversar então nessa sequência de vídeos. No vídeo de hoje, vamos conversar com vocês então sobre algumas normativas de aplicação imediata nos estados e nos municípios e no Distrito Federal. Primeiro aspecto da Emenda Constitucional no 103 que precisamos ter em mente. Ela altera o sistema da Previdência Social no país e, portanto, ela mexe com todos os regimes previdenciários, regime geral, regime próprio e regime de previdência complementar. Dentro da Emenda Constitucional no 103, nós temos dispositivos que alteraram textos constitucionais. A própria Constituição foi alterada. Artigo 37, 38, 39, 40 da Constituição, entre outros, foram diretamente alterados pela Emenda Constitucional. Nesse sentido, teremos normativas que são constitucionais, que têm sim aplicação direta e imediata dentro de todos os entes da Federação Nacional, municípios, estados e Distrito Federal. Temos, de outra forma, dispositivos que, embora também obriguem estados e municípios a se mexerem, a aprovar a sua lei, a aprovar as suas normativas, esses dispositivos eles não têm a aplicação imediata, direta para municípios e estados. Respeitam ainda a lei dos estados e municípios, mas criam obrigações, criam princípios e fundamentos que devem ser observados. E esses dispositivos obrigaram, então, a estados e municípios a se ajustarem em suas legislações. Por outra vez, nós temos aí outros dispositivos de outras formas que trazem dúvidas na aplicação e que parecem que não são aplicáveis a estados e municípios e na interpretação de alguns, inclusive, não traz nem a obrigação de se ajustarem à Emenda Constitucional número 103. Em primeiro lugar, vamos conversar com vocês sobre alguns dispositivos que já trouxeram a necessidade de alteração dentro de estados e municípios. O primeiro dele que eu quero conversar com vocês é o artigo 39, o parágrafo 9º trazido pela Emenda Constitucional número 103. O parágrafo 9º, ele fala sobre a vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança, de cargo em comissão, à remuneração do cargo efetivo. Veja, primeiro ponto importante para entender, o dispositivo ele não veda adicional de tempo de serviço, progressões, promoções, ele não veda aquelas situações previstas no plano de carreira ou aquelas vantagens estatutárias. O que o dispositivo veda é um servidor que ocupa um cargo efetivo e, portanto, tem uma remuneração do cargo efetivo e venha a ocupar temporariamente uma outra função ou receber temporariamente uma vantagem que é transitória e ter aquelas previsões que tínhamos em algumas legislações de incorporação dessa diferença. Eu, por exemplo, ocupo um cargo efetivo de R$3.000 e passo agora a ocupar um cargo em comissão de R$5.000. Algumas legislações previam, olha, quem estiver ocupando o cargo em comissão terá direito à incorporação, por exemplo, de 10% ao ano da diferença dessa remuneração. Nesse meu exemplo, 3.000 para 5.000, R$2.000 de diferença, eu teria então o direito de incorporação de R$200 por ano no meu cargo efetivo. Essa incorporação, por muitas vezes, não era bem ajustada à situação previdenciária.
e trazia impactos para quem se aposentava pela última remuneração do cargo efetivo, de forma que eu, no meu cargo efetivo, ganho 3 mil e quando viesse me aposentar, iria me aposentar com 5 mil, por exemplo, com apenas 10 anos de ocupação de um cargo em comissão, sendo que o requisito, na época, para mim, seria 35 anos de contribuição. Nesse sentido, acharam por bem, a emenda constitucional número 103 veio e trouxe o dispositivo do parágrafo 9º do artigo 39 da Constituição, dizendo, olha, você não vai mais incorporar essas diferenças. Não incorporando, portanto, essa diferença, esse dispositivo foi implementado no próprio artigo da Constituição Federal sem nenhuma ressalva. De forma que a partir do dia 13 de novembro de 2019, o dispositivo tem eficácia plena de aplicação imediata a todos os estados, municípios, Distrito Federal e a própria União. Nesse sentido, nenhuma legislação, ainda que estivesse lá ainda aprovada, vigente, na visão de várias pessoas, no dia 13 de novembro de 2019, a Constituição, que é a nossa norma maior, que é a nossa Carta Magna, ela vem e veda essa situação. Considere, então, no dia 13 de novembro de 2019, que a sua lei local está revogada. Significa que só tem o direito à incorporação quem incorporou até o dia 12 de novembro de 2019. Quem veio a incorporar a partir do dia 13, ou viria a incorporar a partir do dia 13 de novembro em diante de 2019, não tem o direito à incorporação, porque a emenda constitucional vedou, e isso tem aplicação a todos os entes da federação. Então, é vedada a incorporação. O que isso implica? Implica na lei do regime próprio, na lei previdenciária, que alguns institutos tinham ali a incorporação atrelada à contribuição. E nós tínhamos regras, inclusive temos regras ainda ali que não foram alteradas, já estão desatualizadas, na Lei 9.717, na Lei 10.884, que prevê que o servidor pode optar por contribuir sobre verbas transitórias para o cálculo da média de remuneração. Ele poderia optar, então, sobre um cargo em comissão. Ao invés de contribuir sobre os 3 mil, no meu exemplo, vou contribuir sobre os 5 mil. E se conversava com os servidores, e alguns, inclusive, tinham essa ideia, essa visão clara na cabeça, dizia o seguinte, olha, por eu estar contribuindo sobre os 5 mil, eu estou incorporando, embora um seja regra previdenciária e outro regra funcional, estatutária, tinha essa visão. O que aconteceu? Se a Constituição agora veda a incorporação e a tua lei permite aquela opção sobre o cargo, sobre a contribuição do cargo em comissão, nós temos um problema de justiça, de aplicação prática, mas de justiça, como a situação do servidor que contribui sobre o cargo em comissão de R$5 mil, por exemplo, e vem a se aposentar no cargo efetivo pela última remuneração, e quando eu analiso, a última remuneração é 3 mil. Ou o próprio cálculo da média, se você ainda não adotou as novas regras da emenda 103, eu faço o cálculo da média, mas tenho que limitar o cálculo da média à remuneração do meu cargo efetivo. Ou seja, a média deu 5, mas eu tenho que limitar ele a 3, porque o cargo em comissão eu não incorporei. A diferença para o cargo em comissão eu não incorporei, não posso então utilizar ele como limite de remuneração para o cargo efetivo. Nisso, temos situações, inclusive situações judiciais, de servidores que foram para a justiça para dizer, olha, eu contribuí sobre uma verba que não compõe a minha remuneração. Eu contribuí sobre uma verba que não está compondo, na verdade, o cálculo da minha aposentadoria. Se não está compondo o cálculo da aposentadoria, ele pede o quê? A devolução das contribuições. Vem recursos extraordinários que a gente teve, repercussões gerais que a gente teve, decisões do Supremo Tribunal Federal, e nós temos uma tese específica do Supremo Tribunal Federal que vai dizer não pode incidir contribuição previdenciária sobre parcela não composta no cálculo da aposentadoria. Embora ele use a palavra incorporável, ele quer dizer isso, que não compõe o cálculo da aposentadoria. Nesse sentido, ninguém pode exigir contribuição sobre parcela que não vai compor, de alguma forma, o cálculo da aposentadoria. Ou seja, mesmo que a pessoa não leve 100% daquela verba, mas a pessoa não pode contribuir sobre uma verba que não é possível levar. E se a Constituição veda eu incorporar essas parcelas, me parece, então, que há uma necessidade de ajuste. Nós precisamos tomar cuidados com isso. Nós precisamos alterar a base de contribuição previdenciária na nossa lei local.
Se você tem essa previsão de contribuir sobre uma verba que não vai compor o cálculo da aposentadoria, olha o risco, olha o cuidado que vocês têm que ter, porque isso pode gerar, sim, discussões judiciais e pode aí sofrer penalidades judiciais para que seja, inclusive, criando um passivo judicial, sendo, inclusive, determinada a devolução dessas contribuições previdenciárias. Então, uma alteração que vem na Constituição, que tem aplicação imediata, de vedação de incorporação, e nesse sentido, então, quem não se adotou, quem não criou suas regras, pode ter problemas práticos, pode ter problema com o Judiciário. O Supremo já decidiu nesse sentido, o Judiciário tem decidido nesse sentido, e a gente tem que tomar esses cuidados. Tudo bem? Primeira grande alteração, e nós vamos continuar conversando com vocês nos próximos vídeos, falando sobre outras questões de aplicação imediata e que já têm repercussões importantes dentro do regime próprio de previdência. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessas ideias da Emenda 103 e vamos trazer para vocês detalhadamente cada uma dessas situações. Eu espero vocês no próximo ABC da Previdência. Até lá!